Bem-vindos ao Habeas Papo. Aqui descomplicamos o mundo do direito com um toque de bom humor e muita conversa boa. Fique ligado, porque o papo de hoje está começando. Bem-vindos ao Habeas Papo. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Felipe Balera, sócio do escritório Geller Viduto Advogados Associados. Ele também é professor de Constitucional e Previdenciário. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pra gente ter a honra de ter você aqui no nosso podcast. E hoje você vai falar sobre benefícios previdenciários, Balera? É isso mesmo. Eu agradeço primeiramente ao Rafael, a Karine pelo convite, por estar aqui nessa tarde chuvosa, né? Mas, mesmo assim, a gente tem que falar de um tema importante, que são os benefícios previdenciários, e que faça chuva, faça sol, a gente vai precisar um dia, né, dessa precaução, né, desses benefícios. Então, o que são os benefícios previdenciários? A previdência, né, em si, quando se fala em previdência, a gente está falando de algo maior, né, que é a Seguridade Social, né? A nossa Constituição de 88, ela tem ali um capítulo que fala da Seguridade Social, e a Seguridade Social, como algo mais amplo, né, ela se divide em três, né? Tem a saúde, a assistência social e a previdência, né? A previdência é apenas uma parte desse sistema de seguridade social. E, via de regra, ela vai cobrir as necessidades sociais das pessoas, né? As da saúde a gente sabe quais são, né? Fica doente, você vai buscar o médico, né? Vai buscar alguém que possa te ajudar com isso, né? A assistência social, ela tem uma característica diferente também da previdência, que é que ela vai precisar da pessoa ser uma pessoa hipossuficiente, pessoas que não têm condição de sobreviver sem recursos próprios, né, e precisa do auxílio do Estado para a manutenção da sua vida com dignidade. Já a Previdência, né, ela é contributiva no Brasil, né? A gente contribui para a Previdência e, em troca, a gente pode receber os benefícios caso a gente venha sofrer alguns dos riscos sociais que qualquer pessoa pode ser acometida, né? E quais são eles, né? Respondendo à pergunta do Rafael. Primeiro, a morte. Se você morrer, você vai gerar um benefício para os seus dependentes, né? E aqui eu não conheço ninguém que nunca vai morrer, né? Então todo mundo tem que se preocupar com isso, né? Esse risco vai ser efetivado, né? Inevitável. Então os seus dependentes, se você contribuir para a Previdência, eles vão ter, preenchendo outros requisitos, né, eles vão ter direito a um benefício que é a pensão por morte. Para os dependentes também, né, um outro benefício é o auxílio reclusão, né? Aí não é todo mundo, né? Espero que não aconteça, né? Isso não é todo mundo. Caso você seja preso, né, você pode ser preso preventivamente ou for condenado a uma pena de prisão, os seus dependentes, você sendo segurado também do INSS, eles vão ter direito ao auxílio reclusão, que é outro benefício social. Mas aí o auxílio reclusão, então, ele está na parte da Previdência? Está na parte da Previdência. Achei que era da assistência. É um benefício previdenciário, né? Hoje o valor é só um salário mínimo, e ele é pago aos dependentes. Esse é um benefício que gera muitas confusões, né? Acham que é pago para o preso, né? Mas ele não é pago para o preso, é pago para os dependentes do preso. Aquele preso que contribuía, não é uma pessoa qualquer, é alguém que trabalhava, contribuía para o INSS, e por acaso, né, ou cometeu algum crime, ou injustamente está preso, né, a gente não sabe o que aconteceu na vida pregressa dessa pessoa, e ele foi colocado num regime de reclusão, né, e aí sim ele teria direito a esse benefício. A gente tem a aposentadoria, esse é mais básico, acho que todo mundo tem conhecimento, né, hoje a gente tem apenas uma espécie de aposentadoria, né, a gente tinha até 2019 uma aposentadoria que era por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade, né? A por tempo de contribuição, a pessoa contribuía, no caso do homem, por 35 anos, a mulher por 30 anos, e pelo tempo de trabalho, ela conseguia se aposentar. Esse benefício ele já não existe mais, né? A gente teve uma emenda em 2019, né? A emenda 103, e é chamada reforma da Previdência. Na época a gente comentou muito esse assunto, né? Várias regras foram alteradas no nosso ordenamento jurídico
E com essa emenda a gente só tem uma aposentadoria que agora ela é voluntária e tem regras de transição para esse benefício. Tá? Mas a regra geral, né, da aposentadoria hoje vai ser uma aposentadoria com 65 anos para o homem e para a mulher com 62 anos de idade. Né? E tem um tempo mínimo de contribuição que é 15 ou 20 anos de contribuição. Isso vai depender se é homem ou mulher e também a fase em que a pessoa começou a contribuir. Então, juntou os dois, tanto tempo de contribuição com a idade. Juntou em partes, porque a aposentadoria por idade já tinha também um tempo de contribuição necessário. Né? A gente só tem hoje, na verdade, a aposentadoria por idade, né? Por tempo de contribuição, que, aliás, quando se fala em previdência, a gente pensa nos riscos sociais. Né? Eu falei, a morte é um risco social. Né? Você ser preso é um risco social. A noção da aposentadoria, o risco, era a idade avançada. Né? Você chegar numa idade em que você já não consegue mais, por conta própria, trabalhar e se autossustentar. Né? Por tempo de contribuição, a gente não tinha um risco social. Né? Era só o cansaço do trabalho. Você trabalhou por muitos e muitos anos e se aposentava. Né? Mas como a gente sabe que hoje em dia as pessoas trabalham, se aposentam e continuam trabalhando, né? Esse risco social é praticamente inexistente. Né? Então, não tinha esse risco social. Outros benefícios são por incapacidade também. Né? A pessoa pode, por exemplo, sofrer um acidente de trabalho, né? E aí ela tem um benefício que é o auxílio acidente, né? Tem também, ela pode ficar doente, e isso por mais de 15 dias, tem que se afastar do seu trabalho. Ela tem um benefício que era chamado de auxílio doença, né, até 2019. Aí teve uma alteração na nomenclatura, agora é auxílio por incapacidade temporária, né, mas é a mesma coisa, é o mesmo benefício. E a aposentadoria por incapacidade, né? A pessoa que fica doente, né, ela pode ficar doente para o resto da vida, né? Ficar incapaz para o trabalho. Né? Era conhecida como aposentadoria por invalidez, né? E também teve uma alteração na nomenclatura recentemente para aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Aliás, esse nome é até mais correto, né? Porque invalidez... pejorativo, né? Pejorativo, gera aquela noção de que a pessoa não tem validade. Não é porque ela não tem validade para o trabalho que ela não tem validade como... sociedade. Na sociedade, né? Ela não tem capacidade para o trabalho, né? Então, a nomenclatura, hoje em dia, está mais adaptada, né? Ao mundo moderno, né? Assim por dizer, né? Então, são esses, basicamente, os benefícios, espero não ter esquecido de nenhum, né, dos benefícios previdenciários que a gente tem atualmente no nosso ordenamento jurídico. Tem mais um também, né? Eu falei da aposentadoria, né? Tem uma aposentadoria que é especial, né? Aposentadoria especial, que essa é a mesma situação. A aposentadoria, né? A pessoa chega numa idade avançada, mas, nesse caso, é do trabalhador que atua em atividades de risco, né? Com insalubridade, periculosidade, aí ele tem um tempo diferenciado para se aposentar. Né? Antes era um benefício bem mais utilizado, né, do que atualmente, né? Porque antes era 25 anos de contribuição, 20 anos de contribuição ou 15 anos de contribuição e já se aposentava. Né? E o benefício era bom, porque o cálculo dele era o melhor possível, né? Você calculava a média integral do benefício. Com a reforma de 2019, esse benefício ele ficou bem desfigurado, porque agora tem idade mínima, e aí também aquela atividade que era uma atividade de risco, e aí sim a gente tem um risco, né? Que a pessoa trabalha, por exemplo, numa mina de carvão, é uma atividade de alto risco social, né? Por razão desse risco, considerava-se um tempo de contribuição menor para ela já se aposentar e sair da atividade de risco. Agora, além do tempo menor, tem também uma idade mínima, que vai subindo de acordo com a atividade. E aí isso também prejudica, né? Porque a pessoa vai acabar ficando mais anos
na atividade de risco, né? E aí vai usar o auxílio doença. Vai usar a previdência em outros benefícios, né? E que profissões normalmente estariam nesse benefício? Que eu mais atendo, né? Médicos. Isso que eu ia perguntar. Médicos estão nesse grupo, que aí tem agentes biológicos, né? Uhum. Infecção, vírus, bactérias, né? E tudo mais, que qualquer ambiente hospitalar tá sujeito a esses riscos, né? Dentista também, outra profissão que tem bastante, né? De aposentadoria especial, eletricista, pessoas que trabalham com energia elétrica, né? A gente tem uma discussão que está no STF atualmente dos vigilantes, né? Seguranças, né? É outra atividade que é considerada perigosa, né? Tem um risco à vida, né? da pessoa, morte, né? De pessoa tá lá no seu trabalho e toma um tiro, né? Para proteger um patrimônio ou a vida de uma outra pessoa, né? É um risco. Teria um paralelo com quem recebe o adicional de periculosidade? Não tem um paralelo, não necessariamente. É uma noção, né? Quem recebe esses adicionais de periculosidade, de insalubridade, já dá para ter uma noção de que é uma atividade de risco, né? Mas para a Previdência, a gente tem outros documentos que são necessários, né? Para esse benefício. O principal deles se chama PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse é um documento que o empregador da pessoa tem que entregar a ela, né? E aí, nesse documento, já tem os riscos que aquela atividade tem. Né? Aí tem o ruído, normalmente, né? Se for acima, né, atualmente, de 85 decibéis, já enquadra como uma atividade de risco. Tem a eletricidade, que pode ser, né, outro fator de risco. Eu falei dos médicos, né, os agentes biológicos, outro fator de risco. Frentista do posto. Também. Agentes químicos, né, quem trabalha em indústria química, né, outra atividade que traz esses riscos, né, à integridade física da pessoa, né, e a própria vida dela, e por consequência gera esse benefício da aposentadoria com menos tempo de contribuição. Né? Então, essas pessoas que vão atrás desse benefício sempre precisam procurar o seu empregador e pegar um PPP, né? Que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário atualizado, que ele tem todos os dados da pessoa, as funções que ela exerceu e os riscos ambientais que ela ficou sujeita nessa sua atividade. E sobre esse benefício também é importante falar, né, que mesmo aquela pessoa que não completou o tempo inteiro de atividade na função de risco, era possível a conversão desse tempo especial em tempo comum. Então, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, que eu mencionei, que era 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Se você tinha ali 10 anos numa atividade de risco, você trabalhou 10 anos como frentista num posto. Depois foi trabalhar num escritório, né, uma atividade que não tem risco. Esses 10 anos como frentista do posto, eles vão contar como 14 anos, porque tem um multiplicador de 1,4, né? Isso até 2019. Previdência, vocês vão ficar malucos aqui, que tem muita regrinha, né? Não era fácil na faculdade. Muito detalhe, né? Até 2019 era possível converter. Aí, com a reforma da Previdência, cortaram também essa possibilidade de conversão. E agora só se aposenta na especial quem tiver o tempo inteiro, os 25 anos, os 15 anos ou os 20 anos da atividade de risco, a depender da atividade que a pessoa exerce. Mas aí, por exemplo, o médico, ele pode escolher, eu vou me aposentar na especial ou na normal? Ele pode escolher. Né? Tinha uma questão também, né? Se ele se aposentasse na especial, ele não podia continuar trabalhando como médico. Então tinha esse fator também. Era uma questão polêmica, né? A gente defendia, inclusive, a tese de que ele poderia continuar trabalhando, né? Até pelo direito constitucional ao trabalho, né? E no caso do médico é difícil a gente falar isso, mas quem trabalha como, segurança, né? Um exemplo que eu citei aqui. Ele trabalhou a vida inteira como segurança, se ele deixar de trabalhar como segurança, ele não vai conseguir trabalhar em nenhuma outra função, né? Ele não tem a escolaridade para exercer outra função. Então, isso faria com que aquela pessoa dependesse exclusivamente da sua aposentadoria. Diferente do outro trabalhador comum que
conseguindo a sua aposentadoria, ele pode continuar trabalhando. Então, a gente defendia essa tese de que era possível permanecer na atividade de risco, né, com o recebimento do benefício, né? É um benefício, né? Não é um ônus, né? A pessoa contribuiu, não é Contribuiu. que é um presente. Né? Não é um presente, é um benefício que teve contribuição. Mas o STF julgou um tema, que é o tema 709, e definiu que ou é um ou é outro. O médico ou ele se aposenta com a especial. E aí não trabalha E aí não trabalha mais como médico, nesse exemplo que eu citei do médico, mas as outras funções a mesma coisa. Ou então ele continua trabalhando e não se aposenta na especial. Se ele conseguir o direito para se aposentar na comum, né, ele se aposenta na comum e pode continuar trabalhando como médico ou qualquer outra função especial que ele estiver exercendo. Mas em termos financeiros, um é melhor que o outro? Era melhor. Pro cálculo do benefício? Era melhor até 2019. O cálculo, hoje em dia, está na mesma regra, né? Antes, né, até 2019, como é que eram calculados os benefícios previdenciários, né? Especialmente as aposentadorias? Era feita uma média aritmética das contribuições que a pessoa tinha desde julho de 94, falando que é muita regra, né? Muita regra. De julho de 94, né, tem esse marco temporal, que foi quando o Brasil aderiu ao Plano Real, e aí teve uma mudança na moeda. E para facilitar as contas, fixaram essa data, né? Julho de 94, até a data da aposentadoria, fazia essa média, podia descartar as 20% piores contribuições, né? E aí esse valor era multiplicado por uma outra fórmula matemática que chama fator previdenciário, né? E essa fórmula matemática, ela varia de acordo com a idade, com o tempo de contribuição da pessoa, né? Com a expectativa de vida daquela pessoa no ano em que ela está se aposentando. E são várias... É uma fórmula matemática, eu não vou explicar aqui, porque nem eu sei. A gente tem um programa que faz esse cálculo, né, porque tem x igual a y e assim por diante. Né? A gente tem um programa que faz esse cálculo da fórmula matemática do fator previdenciário. E esse fator ele ia de 0 até 1, podia passar de 1 em alguns casos, para o cálculo da aposentadoria comum. A especial, ela é sempre 1. Então, era uma vantagem, né? Porque você podia ter uma idade menor, né? Uma expectativa de vida alta, e mesmo assim você se aposentava com o valor integral da sua aposentadoria, né? E para quem se aposentou até 2019, ou teve o direito adquirido a se aposentar até 2019 e quis se aposentar depois, né? Tinha essas regras para cálculo da sua aposentadoria, né? Atualmente, a regra é outra, né? Para a maior parte das regras de transição e para a regra que está na Constituição Federal da aposentadoria, é diferente atualmente, né? É uma regra que ela parte de uma base de 60% dessa média, né? E agora não tem mais descarte, e vai subindo com 2% para cada ano de contribuição. Então, para alguém ganhar o 100% da média, tem que trabalhar por 40 anos, se for homem, e 35 anos, se for mulher. E aí, nisso, praticamente mata a aposentadoria especial, porque o cara não vai querer se aposentar antes e ganhar menos, né, de aposentadoria, né? Não faz mais sentido, né, o cara ter que deixar de trabalhar, ganhar menos, né, numa aposentadoria especial, né, que não é tão vantajosa mais como era até 2019. O que ainda é muito utilizado, né, é a conversão de tempo. Converter um tempo especial até 2019 para antecipar essa aposentadoria, aumenta o tempo de contribuição. Isso aumenta várias questões, né, no seu benefício previdenciário. Tá. Mas aí, por exemplo, esse cálculo também se aplica, por exemplo, para o auxílio-doença? Não. Você nunca vai ter o auxílio-doença 100% do seu salário. Que tem a diferença do seu salário efetivo e do salário de contribuição, né? O auxílio-doença, aliás, a reforma da Previdência, ela causou ali uma grande distorção. Ainda bem que você levantou essa bola, né? Porque o auxílio-doença, ele já tinha uma regra própria.
ele era 91% dessa média. Né? Tá. Então, sempre 91%. E a reforma da Previdência, quando falou do cálculo dos benefícios, esqueceu desse. Falou da aposentadoria, mas não falou do auxílio-doença. A gente tem outro benefício que leva em consideração a incapacidade, que é a aposentadoria por incapacidade, né? Que eu citei que era antigamente conhecida como aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Essa aposentadoria, eles mexeram na regra. Então, para aposentadoria por incapacidade permanente, entra naquilo que eu disse, é 60% mais 2% até chegar. Então, para alguém se aposentar por incapacidade e ganhar os 100%, tem que ter trabalhado pelos aqueles 40 anos que eu falei, se for um homem, né? Ou 35 se for mulher. Então, muitas vezes, o auxílio-doença, né, ele vai ser mais vantajoso do que a aposentadoria por incapacidade. E a gente tem duas situações distorcidas, né? Porque o auxílio-doença é aquela pessoa que vai se recuperar. Ela vai voltar para o trabalho. Né? A aposentadoria por incapacidade é mais grave. A pessoa não vai voltar para o trabalho. Não escolheu ficar, né, e ela não escolheu, né? Ela não escolheu ficar incapaz, né? É uma situação em que ela não teve essa opção, né? Ela ficou incapaz porque teve uma doença, acidente, né? No caso do acidente... É outra situação. Porque a gente tem exceções, né? O acidente, aí é 100%. Se ela sofreu um acidente de trabalho, vai ser... Por exemplo, perdeu as duas pernas. Perdeu as duas pernas no trabalho. Aí vai ser 100% da média, entra nessa exceção. Mas se ela teve o câncer, teve diabetes, perdeu as duas pernas, ela vai receber 60% da média. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Quando você mais precisa, você não consegue trabalhar e você não consegue pagar suas contas. Exato. Não faz mais sentido essa regra. A gente até discute, né, a inconstitucionalidade dessa regra de cálculo para aposentadoria por incapacidade. Tem ações no STF, né? O tema não está definido ainda. A gente tem decisões de alguns tribunais, né, no TRF4, né, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que engloba a região sul do Brasil, já teve uma decisão que declarou inconstitucional essa mudança para aposentadoria por incapacidade, e a gente espera que, chegando no STF, a gente tenha a mesma solução. Né? Aí tem uma série de inconstitucionalidades, né? Tem o próprio princípio da isonomia, né? A pessoa não escolhe o motivo que ela vai ficar incapaz, ela vai cair da escada no trabalho. Humana, né? O mais... Tem um outro princípio que é previdenciário, que é a impossibilidade de reduzir o valor do seu benefício. Né? Aquele que recebe um auxílio, imagina que está recebendo o auxílio, 91%. Já atendi um caso recente de uma cliente nessa situação. Recebi o auxílio 91%, a incapacidade dela temporária. Aí ela teve um agravamento na sua doença. Ou seja, o que já era ruim ficou pior, né? E aí a incapacidade que era temporária ficou permanente. Ela vai receber menos. A lógica, nenhuma lógica, né? Vai reduzir o valor do benefício, né, em razão de uma piora no estado de saúde dela, né? E não tem nada no STF ainda? No STF não, tem uma ADI com 2 votos a favor e 2 votos contra, né, que não terminou o julgamento, tá com vista para algum dos ministros. Tá há quanto tempo com eles? Desde 2019. Olha lá, gente. Vou fazer uma pressão aí, ó. Palhaçada isso. Desde 2019, quando foi aprovada a reforma, a gente teve a ADI de vários pontos da emenda 103, né? E um deles, que acho que talvez esse seja o mais chamativo, né? Para quem atua com benefícios, porque é o que a gente vê ali maior distorção, né? Esse da aposentadoria por incapacidade. Até agora não teve solução, né? A gente teve recentemente um julgamento do STF sobre essas ADIs, no caso da pensão por morte, né, que é outro benefício que também foi bem reduzido com a emenda 103, e o julgamento não foi bom para a gente, né? Foi desfavorável, julgou constitucional a emenda, né? Só para vocês entenderem aqui do que eu estou falando. A pensão por morte, né, antes, se você morresse, né, espero que não aconteça com vocês aí, logo, agora? Né, um dia certamente, né, mas agora não, né, se você morrer e deixar um filho,
ele iria receber 100% do meu salário de benefício, né? O que seria isso? Seria da minha aposentadoria ou da aposentadoria que eu teria direito por incapacidade naquela data em que eu morri, né? Que era 100% também, né? Agora não. Agora vai ser 50% mais 10% para cada dependente que aquela pessoa deixou, né? Então, se deixou um dependente, uma viúva, por exemplo, vai ser 60%, não é mais 100%. É um valor bem menor do que era antes da reforma da Previdência de 2019. Então, isso também gerou uma série de discussões, né? A questão chegou no STF também, mas lá, né, foi uma decisão de, acho que 8-2, né, salvo engano, e perdemos essa batalha da pensão por morte. Mas a da aposentadoria por incapacidade ainda tá em jogo ainda. A gente pode, quem sabe, né, declarar inconstitucional essa alteração, né, que geraria uma justiça, né, que a gente espera para essas pessoas que já não conseguem trabalhar, estão incapazes para o trabalho, têm os gastos, né, com a sua doença, né, com a sua incapacidade, e tem um benefício mais reduzido, né? E benefício previdenciário não é grande coisa também, né? A gente tem... às vezes não é algo que vai salvar a vida de ninguém, né? É difícil. Deixa mais na mão do que salva. Sim, Mas aí... desculpa, fala você. E daí é um rol taxativo para conseguir a aposentadoria por incapacidade? Como é que funciona? Aí você passa por uma perícia médica no INSS, né? Eles vão te avaliar e ver se você tem essa capacidade para o trabalho, né? Se eles concluírem que a sua incapacidade é temporária, eles te concedem o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Se concluírem que a incapacidade ela é permanente, aí sim vai ser concedida a aposentadoria, tá? Então tem essa perícia médica, que é uma perícia médica federal, né, bancada pelo próprio Estado, a pessoa não tem que pagar o perito do INSS, né, e aí o benefício vai ser concedido ou deferido, ou indeferido de acordo com a conclusão médica, né. A conclusão médica do INSS, às vezes, pode ser absurda, né, e não levar em consideração outros fatores, né, que deveriam ser considerados, né? Como a escolaridade daquela pessoa, as condições dela voltar para o trabalho, né? Às vezes ela tem mais de uma doença, né? Às vezes, além da questão física, tem uma questão psiquiátrica também envolvida com aquela doença que ela tem, que muitas vezes é ignorada pelo médico do INSS nessa perícia, né? E aí, o caminho para esse indeferimento é justiça, buscar, né, no Poder Judiciário, esse direito ao benefício por incapacidade. Na Justiça, também é designado um perito, né, e aí corre um processo judicial envolvendo essa questão, e o juiz ele pode ou não acatar a posição do perito, né. Mas, de um modo geral, como que é o panorama na Justiça? Na Justiça, a gente consegue reverter muitas decisões de indeferimento do INSS, mas mesmo assim não é Mas é uma perícia processo já ganho. mais séria. É uma perícia, às vezes, mais séria, né, mais cuidadosa, às vezes tem mais de uma especialidade, né, a pessoa pode se sujeitar a 2 perícias, né, esse exemplo que eu citei, naquela que tem uma... Físico e um mental. Uma questão, além da física psicológica, psiquiátrica, né, ela passa também por um perito médico especializado nisso, né, e aí pode, quem sabe, ter o deferimento. E a gente tem até decisões do STJ nesse sentido, que obrigam o juiz a examinar não só a questão da incapacidade daquela pessoa, porque a incapacidade ela pode ser parcial, né, não total. Ela não consegue mais trabalhar como pedreiro, né, mas ela poderia trabalhar numa outra função, né.
Mas se aquela pessoa não tem uma escolaridade alta, né, ela sempre trabalhou como pedreiro, nunca teve oportunidade em outra função, em que cargo ela vai se enquadrar, né? Aí, nesse caso, né, cabe ao juiz, né, mesmo diante de uma incapacidade parcial para o trabalho, né, declarar que aquela pessoa está incapaz totalmente, né, porque, na prática, ela não vai encontrar outra função para exercer, outra atividade que vai dar um sustento a ela, a sua família, que não seja aquela que ela exercia anteriormente. E no caso de doenças mentais, vamos dizer, né? Uhum. Como que fica essa questão, por exemplo, porque o INSS ele é muito devagar. Aí ele marca uma perícia, você tem hoje depressão, ansiedade, etc. E você ficou afastado, impossibilitado para o trabalho. E aí quando eles marcam a perícia, você já tá boa. E aí eles negam o benefício. E como que é uma fica essa situação questão? difícil, né? Porque, e ainda mais no caso de uma doença psiquiátrica que existe ali, né? Eu não sou médico, não sou especialista nisso, mas pode existir um caráter subjetivo do profissional, né? Diferente de uma perna quebrada, né? Você vai ver o raio-x... Tá com a perna quebrada. Tá com a perna quebrada. Agora, examinar a mente da pessoa já é algo um pouco mais cuidadoso, porque isso não vai aparecer no raio-x. E não vai ser aparecer numa consultinha ali de 10 minutos. Né? Na ressonância, e o médico que está conhecendo aquela pessoa pela primeira vez, né, não vai ter a resposta, né, pronta, né, se ela tem a doença psiquiátrica ou não. É claro que é importante que a pessoa tenha em mãos relatórios médicos dos profissionais que ela tem sido que tem acompanhado ela, né, que ela tem sido consultado, para que ela leve no dia para mostrar, olha, um médico que me atende, ele considera que eu tenho, por exemplo, uma esquizofrenia, né, tenho uma depressão, e isso me impede de trabalhar. E aí isso vai convencer, né, o perito que está examinando naquele dia. Ou não. Ou não, né? Dependendo do humor do cara, né? Se ela tem aquela incapacidade para o trabalho e vai receber o benefício ou não. Então, às vezes ela não está com a incapacidade naquele dia específico, mas levando o relatório médico que documenta, né, essa situação que já perdura ali há alguns anos, né, ou meses, né, nessa depressão profunda, nessa doença psiquiátrica que ela sente, pode ser que o perito se convença e conceda, né, esse auxílio ou aposentadoria, a depender do grau dessa incapacidade. E caso não, é justiça. Caso não, vai lá, procura o seu advogado, né, e entra com o processo judicial, né. Eu disse procura o seu advogado, mas a gente tem até a possibilidade de ingressar com ações sem advogado, né. Nesses casos de aposentadoria por incapacidade, em via de regra, né, a não ser que seja um benefício muito alto, né, ou a pessoa está muito tempo sem receber, eles vão cair na competência do Juizado Especial Federal, que é um braço do Poder Judiciário Federal em que você pode atuar na primeira instância sem advogado. Eu não recomendo porque você não tem a assessoria do profissional, né? Mas para quem não tem outra opção, né, é uma possibilidade de ingressar com ação na Justiça Federal sem advogado, né? Tem um núcleo do próprio Poder Judiciário que atende e preenche uma ficha. E o ruim disso é que você vai ter o seu processo, né, com uma ficha, né, feita ali num balcão do Poder Judiciário. Mas pode ser que ganhe também, né? Não se sabe, não tem como afirmar o resultado dessa ação. Mas eu acho que é algo que demanda um pouquinho mais de atenção, né? Mesmo que você consiga dar entrada no INSS direto sozinho, eu acho que tem coisas e informações que fazem falta na hora de você, e conhecimento, de você ir lá e ter o benefício deferido, e não porque você é malandro, mas é só porque você não soube apresentar os documentos certos, ou você não levou, você não explicou. Porque é aquilo, às vezes você vai, você senta, a pessoa não te pergunta nada, você... Ok. E às vezes você fala, não, você devia ter falado, porque se você não fala, ele não olha.
E eu acho que é isso. Você sente a diferença de estar assessorado nesse momento, então imagina num processo judicial, ainda que você possa ir, eu acho que faz toda a diferença. E processo judicial você tem alguns meios também, né? Você tem como levar um assistente técnico no dia da perícia, você tem como colocar um laudo de um outro médico de confiança, né, do cliente, né, daquela pessoa que está incapaz para o trabalho. Você tem alternativas, né, que você pode utilizar no processo judicial com um profissional que conhece do caso, né? E no INSS é muito difícil, né? No INSS é um processo administrativo, né? Mas mesmo assim é difícil você contrapor a posição do perito oficial do INSS, né? É praticamente perder, né? Não tem como você... você pode até recorrer da decisão administrativa, tem recurso dessas decisões administrativas. Tem, mas demora também. Mas também demora, né? E às vezes, nesse caso de incapacidade, não vale nem a pena, né? É melhor você já ir recorrer direto para o Poder Judiciário, em que vai ser feita uma outra perícia. Né? Você começa a receber mais rápido, né? Do que ficar esperando Você pode pedir uma tutela provisória nesses casos, se for algo assim gravíssimo, né? E tem vários documentos que comprovam, né, esse erro do INSS em deferir o benefício. Você já consegue ali demonstrar, né, essa incapacidade com provas documentais. Pode ser que a pessoa seja atendida pelo próprio SUS, né? E aí tem um documento público, né, que é do Estado também, né, comprovando a incapacidade dela para o trabalho. Você junta esse documento, é um documento oficial. O juiz vai se ver convencido por isso também, né? É outra possibilidade que existe nessas ações por incapacidade para conseguir fazer com que esse direito seja efetivado com rapidez, né? Bacana. Tem mais perguntas, você quer? Pode mandar. Eu tenho várias perguntas. E o burnout, como que tem sido... Né? Porque ele entrou faz pouco tempo, né? No CID. Sim. Como doença ocupacional, né? Acontece bastante, né? E entra nessa questão da doença psiquiátrica, né? Depende muito do perito que vai atender, né? Entender que burnout não é frescura, que não é qualquer outra coisa. Como acidente de trabalho? Sim. O burnout já é acidente de trabalho porque acontece em razão da atividade profissional dela, né? Eu não sei se tem burnout fora disso, né? Pode ser que exista, né? A pessoa tem um burnout... não sei. Acho que deve ter, né? Tem. A pessoa tem um burnout em casa. Em casa, né? Essas mães que cuidam da casa, de tudo, sim. né? Só sim. porque não largaram recebe o salário. Largaram o filho. Pode ser que isso aconteça. E aí não seria acidente de trabalho. E aí sim seria um benefício do auxílio por incapacidade temporária sem relação com o trabalho. Quando acontece no ambiente de trabalho, a empresa tem que fazer um CAT, né, que é uma comunicação de acidente de trabalho, né, e aí esse benefício ele vai ter um número diferente, né, vai ter um código diferente dentro do INSS. Embora a regra de cálculo dele seja igual, né, tanto do auxílio por incapacidade temporária por razão acidentária, né, quanto o previdenciário. Vai ser diferente o cálculo na aposentadoria. Se ela tiver um burnout e o burnout for muito grave, que impeça a continuidade do trabalho dela, em decorrência do trabalho, ela vai entrar naquela exceção que eu disse anteriormente, né? Ela vai receber a aposentadoria por incapacidade com 100%. Tem essa possibilidade. Bacana. Você já comentaram que o TRF4 tinha decidido que era inconstitucional. Sim. E aí, o que fica com essas pessoas? Foi inconstitucional e elas vão ter que fazer o pretérito para receber essa diferença? Com ação judicial. É claro que nessas ações, né, que o TRF4 reconheceu a inconstitucionalidade, né, teve recurso do INSS para o STF, né? A questão não está resolvida, não teve nem... Entendi. Eu não conheço nenhum trânsito em julgado desses processos, né? Se ela está recebendo por tutela provisória o benefício maior, né?
ela pode ser, né? Mas a execução dos atrasados, né? Que acho que é isso que você queria saber, né? Os atrasados, isso ela só vai conseguir depois que transitar em julgado, porque aí a regra de pagamento das dívidas do Estado, né, entra no precatório ou RPV, e aí só pode se ingressar com cumprimento de sentença quando transita em julgado. Então não tem como fazer um cumprimento provisório dessa sentença, porque não transitou em julgado ainda. E o RPV é devagar também. O RPV às vezes é devagar. E a tutela provisória também, né, a gente tem muito medo de pedir para o benefício previdenciário, porque tem uma decisão da STJ, não tão recente, 2015, né, que teve, aliás, uma outra decisão mais recente no mesmo sentido, de que aquele que recebeu a tutela provisória durante um período e depois teve uma decisão que reverteu a tutela, né, julgando ação improcedente, por exemplo, tem que devolver tudo que recebeu por INSS, né? Então isso acaba gerando, né, Mas também a praticidade disso é difícil, porque é alimentar. A pessoa usa, então, o INSS não vai ver. Aí a medida não é, né? A liminar não é reversível, na verdade. Uma vez revertida, a gente defende essa tese. O caráter alimentar do benefício previdenciário que foi pago nesse período, né? Mesmo com a decisão depois indeferindo o benefício, julgando improcedente a ação, o que ela recebeu para sustento próprio não pode ser não pode ser devolvido, mas a STJ falou que pode, né? E aí tem uma regrinha, né? Não pode, assim, chegar com uma execução de 2 milhões do INSS contra a pessoa, como eles têm feito em vários casos. Eles têm feito? Eles têm feito. Mas pode reduzir do benefício que ela recebe, se ela recebe um outro benefício, até 30%. Igual pensão alimentícia. Igual pensão alimentícia, pode reduzir do benefício. Aliás, isso é um tema ainda muito polêmico, né? Essa questão da devolução da tutela, embora a gente já tenha uma decisão do STJ em recurso repetitivo, né? Uma tese, que, se não me engano, é o tema 692 da STJ, mas ainda está aberto a discussão. No STF, por enquanto, está lavando as mãos, né? Tá falando que não tem. Não tem repercussão geral, não vamos analisar isso, é questão de lei, não tem questão constitucional envolvida, né? A STJ decidiu, por enquanto a gente não vai mexer nisso. Mas, em alguns assuntos, vai ser preciso, né? Mas eu fico pensando, o INSS pode não receber nunca, porque assim, se ele só pode descontar 30%, 30%, 30%, por exemplo, se a pessoa morre, ela vai morrer com o que tinha, ou não, ela vai descontar a pensão por morte. Eles estão cobrando tudo, né? Teve até um caso que eu atuei recentemente, era uma aposentadoria, e tinha um período, né, para ela ter direito à aposentadoria, um período em que se discutiu o vínculo empregatício dela. A gente ganhou em primeira instância, ganhamos em segunda instância e houve um recurso para os tribunais superiores. Aí lá no STJ anularam o acórdão, o processo voltou para o TRF3, né, na terceira região aqui de São Paulo, e aí foi julgado improcedente. Ela estava recebendo tutela desde a primeira instância, ela recebeu por mais de 10 anos a tutela. E a ação foi julgada improcedente. Acabou o processo, a gente não conseguiu mais reverter, transitou em julgado, veio a execução. O INSS cobrando mais de 2 milhões dessa senhora, né? Que a gente está falando de aposentadoria, então é uma senhora de mais de 80 anos, né? Com uma cobrança de 2 milhões do INSS. É claro que a gente conseguiu, né, argumentar nessa execução que eles não poderiam fazer isso, porque tem aquela regrinha que eu citei dos 30%, né, não vai cobrar de uma vez, vai descontar 30% do benefício, né, e ela já estava aposentada por idade, né, há alguns anos, então teria que descontar da aposentadoria dela e não simplesmente entrar com uma cobrança, né, a gente conseguiu esse direito, mas vai descontar, né. Ela vai receber menos do pouco que ela já recebe, né? Ainda é muito cruel nesse sentido, essa necessidade de devolver o que ela recebeu, né? A gente espera que a justiça
modifique isso, né, e eleve, né, esse caráter alimentar desses benefícios previdenciários. Não, com certeza. É, Ainda bem já no justo, aposento né? integral. Uhum. E uma dúvida que eu tenho, e vamos explicar para os nossos telespectadores. Vamos lá. A diferença, então, porque as pessoas às vezes acham que assim, eu recebo, sei lá, 5 mil reais de salário. Não é o seu salário benefício Sim. do INSS. Você consegue explicar pra gente essa diferença? Sim. O que você recebe, ele vai ser o salário de contribuição. Né? Se você tem um trabalho registrado, você vai contribuir para o INSS. A contribuição anteriormente era fixa de 11%. Hoje varia de acordo com o quanto ela recebe. Tá? Mas vamos imaginar que seja 11%. Ela vai contribuir com 11% sobre 5 mil. Né? E o salário de contribuição dela vai ser 5 mil naquele mês. Mas para o salário de benefício tem que fazer a média, né? Desde julho de 94. Então tem que levar em consideração a vida inteira, desde julho de 94 até a data da aposentadoria, e fazer o cálculo dessa média para encontrar o salário de benefício. Então, não é a mesma coisa. Então, na verdade, o salário é esses 11% todo mês, não? 11% é a contribuição. É o quanto que ela está pagando, né? Mas o cálculo é em cima do seu salário dos mesmo. 5 mil. Leva em consideração os 5 mil, mas não é isso que vai ser o salário de benefício. Vai ser feita a média dos últimos anos de que ela contribuiu, se ela começou a trabalhar depois de julho de 94, ou se antes tem esse marco, né, de julho de 94 até a data da aposentadoria. A gente tinha uma tese, né, que era chamada revisão da vida toda. Já ouviram falar disso, né? Já, provavelmente. Teve no noticiário, foi bastante divulgado, que era a possibilidade da pessoa contar as contribuições anteriores a julho de 94. Que colocasse essas contribuições também na média, né? Porque tem pessoas aqui, né? Não é o nosso caso, mas tem pessoas que trabalhavam antes de 94, né? Meu pai, né? Minha mãe, pessoas que eu conheço que antes de 94 tinham trabalho e se aposentaram só agora, mais recentemente. E aí, via de regra, não valia a pena, né? A pessoa começa trabalhando, ela começa ganhando menos. E com o passar do tempo, ela vai ganhar mais. Então, não vale a pena você pegar uma contribuição lá atrás. Para entrar na média, né? Para entrar na média, é melhor excluir mesmo. Né? Mas tinha alguns casos que não. Tinha alguns casos que a pessoa ganhava mais antes de 94, né? E depois começou a contribuir com menos. É uma situação bem comum, né? Que eram os casos em que dava vantajosa essa revisão. Né? A pessoa tinha um emprego com carteira assinada, e aí contribuía com 11% sobre o seu salário. Tinha um emprego bom, né? E aí resolveu abrir uma empresa. Aí deixou de ser um segurado empregado e passou a ser um contribuinte individual. E aí com a empresa dele, ele resolveu contribuir pelo salário mínimo, porque paga menos, né? E contribuiu todo o resto da vida dele profissional como contribuinte individual com 20% do salário mínimo. Se essa contribuição pelo salário mínimo foi após 94 e o emprego bom que ele tinha era antes de 94, só vai contar na média dele a contribuição pelo salário mínimo. Ele vai ganhar o quê? Um salário mínimo de aposentadoria quando se aposentar. Então, nesses casos, era interessante fazer essa revisão para levar a vida inteira da pessoa em consideração no cálculo da aposentadoria. Mas a tese chegou a ter decisões favoráveis, né? No STJ, teve um recurso repetitivo que foi julgado procedente. O STF, aliás, fez uma confusão sobre esse assunto, que eles julgaram primeiro procedente, entendendo que podia fazer a revisão da vida toda, foi 6-5, né? E aí depois, um ano depois, mudaram de entendimento em outro processo e falaram que não pode. Porque teve uma alteração na composição da STF. Eram outros ministros. Eram outros ministros. Saíram os que votaram a favor, entraram novos, e os novos votaram contra. E o que era 6-5 virou um 7-4 contra, né, a revisão da vida toda. Então, hoje em dia, é uma tese que a gente não entra mais com processo
brigando pela revisão da vida toda, porque a gente sabe que Já é perdido. já era, né? Já é perdido. Mas Talvez quando existia muda ali. a composição. Quem sabe, né? Mais para frente, se a gente mudar a composição dos ministros, né, para melhor, né, em matéria previdenciária, a gente tenha uma alteração nesse entendimento, né? Na Previdência, a gente tem o STJ que ele é bem favorável, né, em várias situações, várias teses. Já o STF é um pouco mais reticente, né? Porque o STF é uma corte mais política, né? Ele leva em consideração fatores que não envolvem somente o direito, né? Envolve também o custo daquele direito, né? E sempre vem aquela grande ameaça, né, que vocês devem ouvir, né, direto nos noticiários, né? A Previdência vai quebrar. Isso vai acontecer, vai quebrar, e isso chega também para os ministros, né? Aqueles cálculos, né? A Previdência vai quebrar. E tem aquele medo, se pagar na revisão da vida toda para esses que têm essa vantagem, né, de ter contribuído com mais antes de 94, não vai sobrar para gerações futuras, né? E a Previdência, a gente tem um sistema de contribuição, né, que é por repartição. Então, é uma geração que atualmente está trabalhando, que está sustentando os benefícios que são pagos para a geração que se aposentou, né? E assim por diante. E a gente tem uma pirâmide, né, que vai se invertendo, né? A gente tem... vai chegar a um ponto que a gente vai ter mais aposentados do que pessoas que estão trabalhando e contribuindo, que geraria um risco, né, de ter esse drama, né, da Previdência quebrar, né? Apesar de eu não acreditar muito nessa tese, porque quando se fala em Previdência, né, a gente tem uma máxima que está na Constituição, que quem vai contribuir é toda a sociedade, né? E isso envolve, né, não só aqueles que trabalham, né, e os empregadores, mas também o Estado, né? O Estado é um contribuinte, teria que contribuir, né? Teria que, de alguma forma, mandar recursos para a Previdência Social, né, e, com isso, fazer valer esses direitos, né, que são os direitos previdenciários. E por que dizem, então, que a gente nunca vai aposentar? Então, porque levam em consideração... a gente nunca vai parar de trabalhar. Essa ideia, né, que eu disse, de que a nossa pirâmide, né... A gente vai precisar trabalhar mais para conseguir sustentar essa galera. Para conseguir sustentar essa galera, os nossos filhos vão ter que trabalhar mais para sustentar ainda a nossa aposentadoria lá na frente, né? E a gente tem outros tipos de previdência no Brasil atualmente, né? A gente liberou para a previdência privada também, né? E a previdência privada, ela parte de uma outra lógica do que é a previdência social, né? Que aí é uma conta que você contribui para a sua própria aposentadoria, né? Que é diferente da social, em que a gente tem ali um princípio que é a solidariedade. Você contribui para outra pessoa se aposentar, né? É uma contribuição de toda a sociedade em prol de um risco que as pessoas estão acometidas, né? Podem sofrer ou não, né? Você pode contribuir a vida inteira e nunca precisar. Né? Você contribuir, não se aposentar, não ter dependentes e não gerar nenhum benefício. Você contribuiu, e esse seu dinheiro, solidariedade, vai ajudar a aposentadoria de outra pessoa. Né? Ou pode ser que você contribua uma única vez e fique incapaz para o trabalho. Né? Você entrou no emprego. Né? No primeiro dia, sofreu um acidente lá, ficou incapaz para o trabalho. Uma única contribuição vai gerar uma aposentadoria para o resto da vida dessa pessoa. Então, é um caráter aleatório, né? Se você vai precisar ou não, né? É uma precaução, e que a sociedade ela tem essa contribuição solidária, né? Para evitar que os riscos fiquem nas mãos de uma só pessoa, né? É verdade. Nossa senhora, já tenho aqui várias coisas aqui na minha cabeça. Já anotando, já tudo certinho. Muita gente pergunta sobre a pensão por morte. Sim. Quais seriam os requisitos para alguém que perdeu um familiar, um pai, uma mãe,
pedir esse requisito? Então, a pensão por morte ela é devida ao cônjuge, né? Aí tanto faz se é um cônjuge homoafetivo ou heteroafetivo, e o mesmo vale para a união estável. Aliás, o INSS foi um dos pioneiros a reconhecer a união estável homoafetiva, né? Então, nesse aspecto foi bem evolutivo, né? Além do cônjuge, o filho, filho menor de 21 anos, aí difere da minoridade do Código Civil, né? Porque é 21 anos. E aí também tem direito. Essa é a primeira linha, né? São aqueles que concorrem na primeira categoria a essa pensão por morte. Então, se, por exemplo, deixou um filho e a viúva, né, ou o viúvo, esses dois vão dividir a pensão por morte. Se não tiver ninguém nessa primeira categoria, a gente passa por uma segunda categoria, que aí é os pais, né? Os pais daquele segurado que morreu, tá? E depois, no caso, os irmãos também entram como uma terceira categoria, tá? Os pais e os irmãos também seguem aquela regra, tem que ser menor de 21, ou incapaz para o trabalho, tá? Os pais e os irmãos, além disso, eles têm que demonstrar que eles dependiam economicamente do filho. Tá? Faz sentido. Porque normalmente não é isso que acontece, né? Os pais é que sustentam o filho, e não o contrário, mas pode ser que aconteça. Né? Era o arrimo, né, da família. E aí eles têm que comprovar essa dependência econômica. No caso do cônjuge e do filho menor de 21 anos, ou incapaz do trabalho também, essa dependência econômica ela é presumida. Né? Então, não é necessário comprovar que dependia economicamente do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu pai. Né? Já existe uma presunção de que existia essa relação de dependência econômica entre eles. E no filho não tem que nem, por exemplo, às vezes na pensão alimentícia, que se termina a faculdade, 24, não tem esse, é 21, não, 21. Não tem, essa tese foi defendida já, né? Tá. Mas não tá na lei que é 21 anos, e aí colou. Eles são legalistas, né? Tá na lei 21, acaba com 21. Mas o cônjuge é aí até a morte do cônjuge que ele vai receber. Então, o cônjuge anteriormente era até a morte do cônjuge. Agora vai ser até a morte na maior parte dos casos. Mas em casamentos que teve 2 anos só, aí tem algumas regras, né? A depender da idade da viúva ou do viúvo, pode ser de 4 meses, né? Ou pode chegar até um pouco mais de tempo de pensão por morte. Então, é possível que a pessoa ganhe uma pensão por morte com apenas 4 meses de duração, né? Então, eles pensam também assim, eu era uma viúva, um viúvo jovem que ainda pode trabalhar, então... Sim, pensaram nisso quando fizeram essa reforma. Também. Faz sentido também. Interessante. 2014. Uhum. Tô pensando. E aí tem é isso que você mencionou, no corte, né? Então, se a pessoa foi casada já antes... Tem. Aí vai ser integral, pensão por morte? Porque você já falou daqueles 50%. Se ela tem um ex-marido, uma ex-mulher... Não, por exemplo, nossos pais. Aí pensão por morte agora. Se eles casaram por 30 anos, vai receber pro resto da vida. Mas vai ser 100% ou nos 50%? Não, é 60%. Aí é nos 60%. No cálculo do benefício... Então, aquele cálculo que reduziu assim, de hoje para frente. Se morreu, aí para pensão por morte, o que vale é a data do óbito do segurado, né? E aí, se morreu depois de 2019, entra nessa nova regra de cálculo, né? Entendi. E teve uma outra alteração também sobre esse benefício, que antes você podia acumular a sua aposentadoria. Imagine uma viúva aposentada, né, que perdeu o marido. Né? Ela receberia integralmente a aposentadoria dela e 100% da pensão por morte do marido. Agora, ela vai poder optar por um dos 2 benefícios, ou a aposentadoria dela, ou a pensão por morte, que aí já entra naquela regra dos 60%, e o que ela não optou, o outro benefício, vai ter uma redução.
né? Aí tem uma regra que é parecida com aquela do imposto de renda. Até tanto reduz uma porcentagem. De tanto a tanto reduz uma outra porcentagem. E aí ela fica com uma parte daquela Mas pensão não perde por o morte. total. Não perde. Né? E tem um Interessante. limite também. Isso vale para qualquer benefício previdenciário, que é um salário mínimo. O mínimo que a pessoa vai receber é um salário mínimo. Então, mesmo nessas condições, a pensão por morte, se for menos vantajosa, reduzindo muito, vai ficar em um salário mínimo. Entendi. Bom, Que isso? é isso. Legal. Esclarecemos bastante. Nossa, Bom. eu acho que dá Tem pra muita gente coisa, fazer né? uma parte 2, né? Dá para falar muita coisa de previdência. A gente tem Segunda temporada. muitos assuntos, né? É um tema que a gente falou principalmente de pensão por morte, aposentadoria por incapacidade especial, né? Tem outros benefícios, né? A gente... Assunto tem, né? Assunto existe, né? E é um tema que sempre tem dúvidas, né? Porque todo mundo vai, como eu disse, né? Todo mundo vai ter algum desses riscos, né? A não ser que você morra e não deixe nenhum dependente, você vai deixar algum benefício ou vai ter direito a algum benefício, né? É algo que você contribui para isso. Legal. Bom. Então tá, a gente agradece novamente a sua presença, foi ótimo, esperamos que você possa vir mais vezes, Retornar. porque o tema é muito legal. Vamos lá. E é isso, pessoal. Muito Chega obrigado. por hoje. Eu que agradeço aí o convite para falar sobre previdência aqui com vocês, essa conversa interessante aí. Estou à disposição para futuras conversas. Maravilha. Obrigada. Obrigado.